Olá, meus queridos, eu sou o Pintor e hoje a gente vai falar sobre profissões esquecidas, ou seja, as profissões do passado que hoje deixaram de existir, ok? Bom, se você reparar, vai perceber que à medida que o tempo passa, tudo fica mais moderno. Muitas das coisas se tornam antigas, de museu, né? Inclusive algumas coisas que eu utilizei aqui no vídeo, realmente eu tenho aqui em casa que são coisas antigas, porque eu gosto de colecionar aí algumas coisas também, tá? E é por isso que uma criança de 10 anos de hoje vai achar estranho, por exemplo, se a gente der um disquete, né, ou um pager na mão dela, né, por exemplo. Vai dizer o que é isso, né? Como que funciona? E eram coisas muito modernas, né? Alguns tempos atrás aí. E que ao longo do tempo deixou-se de utilizar, seguir e ter realmente uma função decorrente da evolução industrial, moderna que a gente vem presenciando ano após ano aí também. E acontece que não são apenas objetos que se tornam obsoletos, tá? Que a gente citou, mas também alguns costumes, algumas tradições e também profissões. Profissões também se tornam obsoletas, que antigamente eram muito úteis, muito essenciais, tá? Porém, hoje não se faz mais sentido ter essa profissão. Então, se por um lado hoje existe, por exemplo, a profissão de analista de redes sociais, né? Muita gente já presenciou a inserção de um telefonista para fazer um telefonema, né? Alguns de vocês que podem estar assistindo esse vídeo pode ter pego essa época de fazer um simples telefonema daqui para um amigo, para um outro, tinha que passar por um telefonista, ou às vezes entrar em contato com alguma empresa, né? Você ia lá no orelhão, colocava lá a fichinha, telefonista, preciso que transferir para tal número, só um momento, vou transferir e fazer tudo isso daí, tá? Então, a gente tem essa diferença aí de questão de profissões. Ou seja, né, a profissão que era muito essencial lá atrás se tornou obsoleta hoje devido à evolução que a gente vem presenciando nos últimos anos, nas últimas décadas, ok? Então fica aí depois da vinheta que a gente vai falar sobre 7 profissões esquecidas, ou seja, 7 profissões obsoletas que deixou de ser essenciais no mercado de trabalho hoje, ok? Fica aí e não perca essas 7 profissões esquecidas. Profissão número 1, despertador humano, ok? Muita gente iria querer um desses nos dias de hoje, fica muito mais fácil da gente acordar, não é verdade? Mas houve um tempo em que pessoas andavam pelas ruas, ok? Batendo lá nas janelas, jogando pedrinhas, fazendo barulho, tocando apito, realmente para acordar o pessoal no horário. Por quê? Porque não existia lá o despertador, o celular para tocar musiquinha e tudo mais. Então, eram necessárias essas pessoas, elas passavam aí na rua, tocava janela, tocava porta, apito, né? Normalmente isso acontecia muito em vilas industriais, né? A empresa antigamente vinha, se instalava num lugar e criava aquela vila em torno da empresa e ali quem morava eram os trabalhadores daquela indústria. Então com isso, né, todo mundo praticamente acordava no mesmo horário, então era muito viável. Hoje já não existe mais, devido à evolução aí do nosso despertador. Profissão número 2, como eu disse no início do vídeo, telefonista. Antigamente, para a gente fazer uma ligação, era preciso falar com uma dessas, né?
mocinhas ou rapazes, né? Eles eram responsáveis, por exemplo, por conectar chamadas de longa distância, ok? E outras tarefas, né, que hoje são feitas digitalmente, ou seja, né, sempre conectando as pessoas. Hoje é através da internet, antigamente era através da telefonista. Profissão número 3, datilógrafo, né? Uma profissão comum nos escritórios, né, eram os datilógrafos, eram facilmente empregados até a metade do século XX, tá, pessoal? Quando passaram a ser aí substituídos, né, pelos digitadores. Anterior à era dos computadores, os datilógrafos eram responsáveis por redigir documentos, cartas, ofícios, entre outros documentos, tá? O profissional atuava normalmente em escritórios, órgãos públicos, tá? Repartições públicas, e a partir dos meados dos anos 80 foram gradativamente substituídos por outros profissionais e computadores pessoais também, tá? Inclusive, na época passada era característico e obrigatório você ter um curso de datilógrafo. Inclusive, né, pessoal, a técnica de datilografia que era passada no curso naquela época, ela é muito válida até nos dias de hoje para você digitar rapidamente de forma correta, né, sem errar muito ali na hora de datilografar e utilizar corretamente o teclado, ok? Então, assim, a profissão ela deixou de existir, mas a técnica, se a gente empregar até hoje, né, a gente tem bons resultados aí na hora de redigir nossos textos, ok? Então fica a dica aí também dessa profissão aí esquecida, porém a técnica jamais deixar de utilizá-la no nosso dia a dia, porque é muito bom, muito essencial e nos ajuda muito quando a gente precisa digitar aquele texto rapidinho lá para o nosso chefe, né? E aí já fica no esquema bonitão, beleza? Profissão número 4, né? Telegrafista, né? O telégrafo era uma engenhosa máquina que transmitia mensagens a longas distâncias através de um sistema de códigos denominado código Morse. Como ainda não eram possível transmitir mensagem de voz, né? O código Morse, era imprescindível para transmitir diferentes mensagens de modo confiável e rápido, né? Os telegrafistas deveriam conhecer toda a combinação de códigos para conseguir compreender e repassar as mensagens, tá, pessoal? Ou seja, né, a tecnologia antigamente não nos permitia essa conexão que a internet nos permite hoje, porém precisavam-se obter as comunicações, principalmente na era das guerras, né, onde foi uma revolução aí do telégrafo, era muito imprescindível esse tipo de comunicação, justamente lá no campo de guerra, né, que precisava de uma comunicação mais rápida e eficaz com a base de comando. Então, por isso que existiam esses tipos de comunicações. E cada país, né, tinha lá os seus códigos, porque se fosse cruzadas as informações, um país não interpretava o código do outro, né? E daí, isso realmente era uma função essencial justamente para a nossa comunicação, e essa função veio antes ainda da telefonista, ok? Beleza, pessoal?
profissão number 5, ou seja, número 5, ok? Vendedores de enciclopédia, né? Quem nunca se deparou com um vendedor de porta a porta, né? É essencial até nos dias de hoje, tá, pessoal? Tem muita gente que sobrevive de vender produtos porta a porta. Antigamente, antes da era da internet, a gente tinha que pesquisar em livros, biblioteca. Então, com isso, o comércio de livros didáticos ele era muito maior e não só restritos a livrarias, tá? Então, ou seja, existiam lá o vendedor porta a porta de enciclopédias, alguns vão se identificar, a famosa Barça, né? Era o desejo de todo estudante ter uma Barça em casa para poder fazer os trabalhos de escola, afinal ela ajudava bastante, tá? As enciclopédias já foram materiais que não poderiam faltar numa biblioteca pública particular também, né? E nelas era possível encontrar todos os tipos de informações e conhecimentos. Diferente hoje que você pega e pesquisa aí na internet, você tem um mundo à sua disposição, ok? E todos os tipos de informações, conhecimentos organizados de maneira didática e metódica. Além de poderem ser adquiridos nas livrarias, as enciclopédias eram vendidas de porta a porta, né, como eu disse anteriormente. E devido à sua popularidade também, né, como eu comentei, aí a famosa Barça, né, que era uma enciclopédia muito completa aí na época. Porém, né, com a popularização aí dos computadores, as enciclopédias, desculpem, né, elas são facilmente encontradas online hoje. E com a internet o mundo ficou à sua disposição, e com isso os vendedores de enciclopédias foram extintos, porque hoje não tem mais necessidade de a gente comprar aquele monte de livro pesquisando folha a folha para encontrar uma informação, e muitas das vezes tem que copiar aquilo lá à mão também, né? Então, ou seja, a internet facilitou muito a vida dos estudantes hoje em dia, ok? Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Sexta profissão, leiteiro, tá? Os mais jovens certamente não vão se lembrar dos entregadores de leite que passavam bem cedinho lá nas casas para abastecer as famílias, retirar os vasilhames antigos, né, e entregar os cheios também. Apesar de algumas cidades do interior não contarem com esse profissional, né, era um costume, inclusive, que cada residência deixasse lá o seu vasilhame do lado de fora, à espera do leiteiro, tá? Então eu fiz uma encenação, porque aqui na minha família a gente tem ainda um vasilhame de leite desse, né? E meu pai sempre contou bastante história dele. Meu pai pegou o finalzinho dessa profissão, né? De entrega e deixar o leite ali na porta de casa também. Beleza, pessoal? Então essa é a sexta profissão. Mensageiro de telegrama é a sétima profissão. Provavelmente as crianças de hoje não sabem o que é um telegrama, tá? Essas mensagens curtas enviadas e recebidas pelas agências de correio ou empresas de telégrafos eram uma verdadeira mão na roda de quem precisava de mais agilidade em relação às cartas, que também ficaram no passado, né? Hoje em dia as cartas também a gente pouco vê se falar em carta, né? A não ser o boleto, que não deixa de chegar na nossa casa aí no dia a dia, ok? Os mensageiros faziam as entregas de bicicleta ou a pé e
posteriormente, né, com o uso de motonetas, motocicletas, tá? Foi uma profissão que permaneceu operante até a década de 70, tá? Na Inglaterra, porém, com isso, ela foi aos poucos sendo extinguida também com a chegada de pagers, de mensagem de texto, né, o famoso SMS, e hoje em dia nada mais do que substituível pelo WhatsApp, Telegram, Direct e tudo mais que as redes sociais hoje nos permitem. Bom, com isso vemos o quão importante a gente sempre se atualizando, tá? Para que dessa forma a gente realmente não fique para trás, até mesmo evitar que uma função que sabemos que ao longo dos anos ela pode sumir também. Ou seja, né, pessoal, nos dias de hoje, com a revolução industrial cada vez mais rápida e acelerada, a gente não pode deixar de se olhar e olhar ao nosso redor, porque é a tendência, tá? Como no passado foi extinguido algumas profissões, né? No presente, aquelas profissões do passado deixou de existir. No futuro, obviamente, algumas profissões deixarão de existir e serão criadas outras profissões. Então lembre-se, né? Aprendizado ninguém tira de você, ou seja, conhecimento ninguém tira de você. Então, portanto, sempre estuda, faça cursos, aprimoramentos e especializações, podendo também, né, complementar com cursos técnicos e faculdades, tá, pessoal? Lembrando que o que? Não é só faculdade, curso técnico que nos aprimora para a nossa atividade, nos prepara aí para o futuro também, tá? São cursos rápidos, conhecimentos, teorias que a gente vai estudando no dia a dia, mas o importante é sempre se atualizar, sempre estudar um conteúdo novo para ir se atualizando. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, trago algumas informações interessantes para vocês também. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos também, ok? Lembre-se, curta, comente, compartilhe para que a gente possa cada vez aprimorar mais aí o nosso conteúdo direcionado para vocês também, ok? Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado, meus queridinhos. Um beijo do pintor, fique com Deus.